E ali o bispo daí escolheu um diretor espiritual para ela e junto esse diretor foi encaminhando, explicando o que era o movimento. Ele é um movimento dentro da Igreja Católica. Então, qual que é a diferença de uma pastoral para um movimento, né? O movimento, ele, né, vamos dizer assim, o movimento ele surgiu para acolher as mães, para apoiar e sustentar as mães nessa fortaleza de oração, nessa vocação, nesse chamado de ser instrumento de intercessão na sua família, pela conversão, pela restauração da sua família. E até a gente brinca, né? Quem que não tem uma mãe que ora, né? Toda mãe ora, né? Não é bem assim, né? Só o movimento, enfim, toda mãe ora. Mas o movimento é modada e ela chamou a mãe dela, que tinha mais experiência em caminhada de oração, para ajudar a montar um grupo com as amigas, porque ela precisava rezar pelos filhos e as amigas também, parece que tinha uma pessoa no grupo que tinha perdido um filho há pouco tempo e estava em luto, então para fortalecer. E a Ângela, que é a nossa fundadora, ela foi cuidando dessas mães que eram mais novas e o movimento então começou em março de 2011 e dali para cá o grupo foi se fortalecendo. A Ângela é uma pessoa que tem uma história dentro da igreja, né? Ela também participava da renovação carismática, tinha muito relação com a igreja, ela sabia que precisava de uma direção espiritual e ali ela foi buscando os sacerdotes, mas ela escreveu esse livro e esse livro ele foi assim o início, né, do movimento, porque quando ela fez o lançamento desse livro veio o Dunga, né, e algumas pessoas da Canção Nova lá em Vitória, o movimento começou em Vitória. E aí o Dunga comentou com o bispo, acho que está surgindo um movimento aqui. Ela nem sabia o que era movimento, né, que não era. E ali o bispo daí escolheu um diretor espiritual para ela e junto esse diretor foi encaminhando, explicando o que era o movimento. E hoje, então, nós temos 10 anos da história do movimento, né? E o que é o movimento? Então, como o próprio nome diz, surge de um carisma novo que a igreja precisa pelo Espírito Santo. Então, suscita no fundador esse carisma e vai se discernindo ao longo do caminhar. Por isso que é um movimento. Então, ele não é uma pastoral, ele é algo que está em movimento, está sempre recebendo, enquanto o fundador é vivo, esse movimento ele é alimentado pelas moções do Espírito Santo e pela direção espiritual que a igreja vai conduzindo, os sacerdotes, o bispo, discernindo, né, o que é dela, o que é do Espírito Santo, o que é para o movimento. Então, hoje, o movimento ele está bem estruturado, mas não começou assim, começou com 5 mães, e depois a gente pode falar um pouquinho mais dessa estrutura.